Samuel capítulo 1, versículo 18 e 19. Eu ainda vou entregar essa palavra ao coração dos irmãos e depois vou estar orando pelos irmãos no nome santo de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: e disse ela: ache tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E o Senhor se lembrou dela. Aleluia. Ainda aqui no versículo 10, irmãos, eu gosto muito desse versículo que diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela, com amargura de alma, orou e chorou diante do Senhor abundantemente. Irmãos, Deus se lembra de você. Fala para o seu irmão aí: Deus se lembra de você. Lembrar é um verbo que está relacionado com trazer à memória. Quando você se lembra de um fato, você está trazendo aquele fato à memória. Lembrar é trazer de volta algo que talvez não estivesse diante de você constantemente, mas que está na sua memória, que está dentro da sua mente. Você só precisava lembrar. Lembrar tem esse sentido de recordar, de trazer de volta a memória. Mas também lembrar também tem o sentido de considerar. Podemos usar a palavra lembrar na Bíblia como considerar. E tem um texto que está escrito lá em Cantares, Provérbios, Cantares. Qual é o outro livro lá de Salomão? Lembra-te do teu Criador. Eclesiastes, isso? Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, para que não venham chegar os dias da tua velhice e você não venha dizer: não tenho prazer nos meus dias. Aí nós temos outra vez a palavra lembrar. E aqui, nesse texto, nós entendemos que a palavra lembrar não é só de recordar de Deus. Deus não quer ser uma lembrança do nosso passado que a gente tem que estar recordando. Deus quer ser considerado. Você tem que considerar o Senhor na sua vida, não como alguém que esteve no seu passado, mas como alguém que esteve no seu passado, está no teu presente e vai estar no teu futuro. Então você precisa considerar. E aqui, irmãos, nesse texto em que nós lemos, que fala de Ana, uma mulher, irmãos, que tinha um sonho, que tinha um objetivo, que tinha um desejo no seu coração. Ela queria ser mãe. Porque, irmãos, para a mulher, naquela época, não ser mãe era uma vergonha. Não ser mãe era considerado ser uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa infeliz. Uma esposa que se casava e não desse filhos ao seu marido, ela era considerada uma esposa com defeito. Ela era considerada uma esposa, irmãos, amaldiçoada. E aquela mulher não queria nada disso para a sua vida. E eu quero dizer para você que tem muita coisa para a sua vida que você não deve aceitar, que você não deve querer, que você não deve, vamos dizer assim: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não. Tem coisas na sua vida que você pode rejeitar e entender que elas podem sair da sua vida e pode haver uma grande mudança. Isso depende muito da nossa fé. Ah, pastor, mas se for uma coisa que Deus não quer, aí você vai lá na frente e Deus vai te mostrar isso. Mas se Deus não te mostrou, você tem a obrigação de lutar, você tem a obrigação de buscar, até que Deus diga não para você, você entenda que foi não que Deus te disse. Mas até o não vir, Deus pode dizer sim.
Amém, irmãos? Eu gosto de pensar que Deus, Ele pode dizer sim. Quantos lembram daquele leproso que apareceu diante do Senhor Jesus e se prostrou e adorou e disse: Senhor, se Tu quiseres, podes tornar-me limpo. E naquele momento o Senhor Jesus diz para ele: eu quero. Em outras palavras, o querer daquele homem estava em sintonia com aquilo que Deus queria. Irmãos, eu gosto de pensar que existe um Deus que muitas vezes está esperando eu demonstrar o meu querer, para Ele dizer: eu também quero, receba. Eu também quero, receba aí a transformação, a mudança, a cura, o milagre, a restauração que você precisa. Mas tem que começar em nós. Amém, igreja? O Senhor Jesus não foi atrás do leproso. Ele não foi atrás dele. Embora Jesus quisesse curá-lo, não foi Jesus que foi atrás dele. Quem foi atrás de Jesus? O leproso. Então, irmãos, nós temos que buscar. Nós não podemos deitar numa rede, fazer um tereré e achar que Deus tem que visitar a gente lá e falar: eu vim aqui resolver todos os seus problemas. Não é assim, irmãos, que Deus vai fazer. Deus, Ele espera uma atitude de fé. Ele espera uma atitude de entrega. Ele espera, irmãos, uma atitude que demonstre para Ele o quanto nós verdadeiramente queremos aquilo, ou aquela mudança, ou aquela transformação, ou aquele milagre que nós estamos buscando. E a palavra de Deus nos ensina que Ana foi uma mulher que chorou amargamente. Ela passou pela amargura de alma. Eu não sei nem descrever o que é isso, irmão, mas uma pessoa amargurada de alma, uma pessoa que está só chorando. Irmãos, não é uma situação fácil, mas o fato é que aquela mulher passou por essa experiência, mas ela foi adiante, até conseguir aquilo que Deus iria lhe dar. E aí encerra-se o capítulo 1 dizendo que o Senhor se lembrou. O Senhor, não se encerra o capítulo 1, mas encerra-se o versículo 19, dizendo que o Senhor se lembrou de Ana, o Senhor se lembrou dela para abençoá-la. Quem é a pessoa de quem Deus se lembra para abençoar? Talvez seja essa a pergunta que a gente tem que fazer. E eu vejo aqui, irmãos, algumas respostas. E a primeira resposta que eu encontro na palavra de Deus é que o Senhor se lembra para abençoar daquelas pessoas que exercitam o amor diante da afronta. Exercitam amor quando são afrontadas. Diz a palavra de Deus que Ana foi uma mulher afrontada, porque ela era casada com um homem chamado Eucana. E nessa época, pela cultura, o homem podia ter mais de uma esposa, e ele tinha uma outra esposa chamada Penina. E essa Penina era uma mulher muito fértil. Ela só passava, parece que na frente do marido, e já ficava grávida. Sabe aquela mulher que pega a gravidez fácil, né? Ela passava perto de Eucana e já ficava grávida. E ela pegava e humilhava. Ela humilhava Ana. Dizia: você não vale nada. Olha aqui, eu fiquei grávida de novo. E você? E você? E você? Irmãos, é triste quando alguém começa a jogar no nosso rosto, na nossa cara, as nossas imperfeições. Sim ou não, irmãos? É muito triste quando nós somos vítima da ação de alguém que costumeiramente tem o prazer de mostrar para nós aonde é que nós somos falhos, aonde é que nós somos imperfeitos, aonde é que nós temos um problema e aquele problema não se resolve na nossa vida. Isso é até uma tortura. É torturante você passar por uma experiência onde você convive num ambiente onde sempre tem uma penina para dizer para você que você não pode, para dizer para você que você não consegue, para dizer para você que você tem um problema que não vai se resolver. Eu não sei aqui quantas pessoas que estão aqui nessa noite já passaram por uma experiência assim ou semelhante a essa, mas é uma experiência torturante, é uma experiência que entristece a nossa alma. Eu imagino que Ana, irmãos, olhava para aquela situação e o que ela fazia? Ela ia chorar aos pés do Senhor. Só que você não vê em nenhum momento Ana se levantando, irmãos, contra Penina
violência. Você não vê Ana estendendo a sua mão para ferir Penina, mas você vê que ela, quando ela era ferida, ela não feria. Quando ela era machucada, ela não machucava. Quando ela era ofendida, ela não ofendia. E isso tem que falar conosco nessa noite, irmãos. Ana foi uma serva de Deus, uma das mulheres mais respeitadas na Bíblia. Foi mãe do profeta Samuel, profeta, juiz, sacerdote, um dos grandes homens do Velho Testamento. Foi-lhe dada uma honra muito grande. Ana é reconhecida por ser mãe desse homem, e Ana é reconhecida por ser uma das mulheres que, através da sua perseverança e oração, conseguiu mudar o impossível na sua vida. Ou seja, ela era uma serva de Deus, ela era amada por Deus, mas mesmo ela sendo serva de Deus, mesmo ela sendo amada por Deus, ela não foi poupada de passar por situações humilhantes. Você consegue entender o que eu quero dizer para você? Às vezes, quem serve a Deus, às vezes, quem é escolhido ou escolhida de Deus para grandes missões, passa por situações humilhantes, tristes. Muitas vezes Deus permite que você passe por situações em que você é ofendido, é maltratado, mas para ver se você não vai fazer a mesma coisa. E aí eu vejo, irmãos, que o Senhor se lembrou de Ana, e nessa frase, o Senhor se lembrou de Ana, Ele se lembrou de Ana como sendo essa pessoa, que quando era afrontada, ela amava. Quando ela era confrontada com situações, irmãos, que a feriam, que a machucavam, ela respondia em amor. Eu quero dizer para você, se você quer que Deus se lembre de você como alguém que Ele vai abençoar, receba a afronta, passe pela afronta, passe pelas situações humilhantes, mas não se contamine com quem está te ofendendo, te machucando ou te ferindo. Você não precisa ser igual à pessoa que está errando, você pode fazer diferente. Amém? Você pode passar por situações em que pessoas te humilham, te ferem, mas você não vai ceder à tentação de devolver na mesma moeda. O Senhor se lembra, irmãos, de quem sabe permanecer no amor quando amar é difícil. Às vezes as peninas são colocadas no nosso caminho. Quem são as peninas? São aquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida para a gente exercitar, irmãos, o aspecto sacrificial do amor. Porque amar não é somente você dar carinho e receber carinho. Amar muitas vezes é você receber algo ruim e dar algo bom em troca daquilo de ruim que você recebeu. Amar também é tolerar, é suportar, é compreender e é perdoar. Amém, igreja? E quando é que você vai viver esse aspecto do amor? Quando uma penina estiver no teu caminho, quando alguém foi colocado na tua vida apenas para te fazer você sentir mal. É ali que você tem que mostrar que você é de Deus e que Deus governa a sua vida. Amém? Deus governa a sua vida. Deus governa a sua vida. Então o mal não vai permanecer dentro de você. Porque uma coisa você tem que entender, irmão: a sua vitória não depende do ambiente que te cerca, mas daquilo que está dentro de você. Vou repetir: a tua vitória não depende do mal que está à sua volta, mas do bem que você carrega dentro do seu coração. Quando Deus escolheu Noé, havia uma maldade muito grande no mundo na época, muita corrupção, muita maldade, muita injustiça, tudo de ruim que você possa imaginar. Mas diz a palavra de Deus que Deus olhou para o coração de Noé e viu nele justiça. Ou seja, havia muita maldade em torno da vida dele, mas dentro dele a justiça estava reinando. Se Deus reina em você, o que reina em você é o amor, é a justiça, é a graça, apesar de todo o mal que te aflige. Às vezes nós temos, irmãos, que olhar para dentro de nós e avaliar: eu ainda estou firme no Senhor?
diante dessa situação que está me ferindo, diante dessa situação que está me prejudicando, diante dessa pessoa que está agindo contra mim. Às vezes você tem que olhar para dentro de você e ver o que está reinando no seu coração. Deus se lembra de quem exercita o amor diante da afronta. Às vezes as feridas existem na nossa vida para trazer uma incomodação que vai nos tirar da acomodação. Às vezes uma incomodação precisa acontecer na sua vida para você orar mais. Já parou para pensar nisso? A incomodação daquela mulher tirou Ana da acomodação, fez ela orar mais. Ela olhava para aquela incomodação e dizia assim: agora que eu vou orar mesmo, agora que eu vou buscar mesmo, ainda que eu não tenha forças, eu vou me debruçar na presença de Deus, mas essa incomodação, ela não vai me derrubar. Eu vou me levantar ainda mais, vou buscar ainda mais o meu Deus, porque eu creio na minha vitória. Eu quero dizer para você, querido, tem algo te incomodando? Responda à incomodação com a sua busca pelo Senhor. Não deixe a incomodação te vencer. Saia da acomodação. Tem muito crente acomodado, e às vezes Deus manda uma incomodação para tirar o crente da acomodação e trazer ele para mais perto do seu altar, mais perto dos seus pés, em oração. Deus se lembra daqueles que passam pelo choro e pela amargura de alma, sem perder a disposição de continuar buscando a Deus. Como está a sua disposição de continuar buscando a Deus nessa noite? Quem está buscando a Deus aí? Quem está firme nesse propósito? Irmãos, aquela mulher chorou. Aquela mulher, ela sentiu uma amargura na alma, mas com choro, com amargura na alma, buscando a Deus, com choro, com amargura na alma, mas diante do Senhor. É assim que Deus quer te ver, irmão. É assim que Deus quer te ver, irmão. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Assim como a noite dura 12 horas, ela acaba. Assim também são os nossos problemas. Ele tem tempo de validade, tem tempo para começar e tem tempo para acabar. Talvez tem muitas coisas que estão fazendo você chorar, mas eu quero dizer para você, você não vai chorar a vida inteira. O que está te fazendo chorar vai acabar em nome de Jesus. Aquela esterilidade de Ana acabou. Ela tinha os seus dias contados, assim como o seu problema também tem. Mas até isso chegar, você tem que permanecer buscando a Deus. Irmãos, eu lembro daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. A palavra de Deus diz que a mulher, ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E ela gastou todos os seus recursos financeiros, todo o seu dinheiro com os médicos. E eles não puderam fazer nada por ela. Só que aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. E ela tinha uma convicção tão grande de fé no seu coração, que ela disse assim, mesmo já tendo se frustrado várias vezes, mesmo tendo se frustrado com os médicos, ela tinha uma convicção inabalável no seu coração: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Se eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E ela levou isso no seu coração, irmãos. E ela foi, e ela tocou na orla de Jesus, e ela recebeu o milagre. Ela com certeza chorou muitas vezes, com certeza, irmãos, ela ficou amargurada muitas vezes, mas naquele dia houve milagre na vida daquela mulher. Eu quero dizer para você, querido, mesmo Deus que faz milagres, que fez milagres, faz hoje, e Ele pode fazer na sua vida. Ele pode mudar a sua sorte hoje. Então não desanima. Deus se lembra daqueles que perseveram, demonstrando a sua fé através da sua perseverança. Aquilo que Ana queria não veio da noite para o dia, demorou, teve demora, teve choro, teve tristeza, irmãos, teve zombaria, teve sofrimento, teve incompreensão das pessoas, teve incredulidade por parte das pessoas,
mas ela perseverou diante da incredulidade, ela perseverou diante do choro, ela perseverou diante da zombaria, ela perseverou, até que a vitória veio. O que eu quero dizer para você? Persevera, lute. Quem persevera sempre terá melhores condições de alcançar o alvo do que aqueles que desistem. Os que desistem geralmente acabam perdendo no meio do caminho aquilo que estava talvez bem próximo de ser alcançado, mas não foi alcançado porque faltou perseverança. Persevera. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Isso quer dizer, irmãos, que o caminho da salvação, o caminho para se chegar à plenitude da salvação, é um caminho que exige perseverança. Não é um caminho fácil. Deus não prometeu, irmãos, um caminho fácil. Ele prometeu um destino seguro. Você vai receber salvação, mas o caminho, ele é um caminho de dificuldades. O que Jesus diz? No mundo tereis mar de rosas. No mundo tereis o que, irmãos? Aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu por você, e agora você precisa vencer através dele. O mesmo mundo que Jesus venceu, eu e você temos que vencer todos os dias. Todos os dias. Então persevera, fica firme, não desista. Tem milagre na tua vida aí, tem bênção chegando na tua vida aí, mas você tem que perseverar. Deus se lembra de quem coloca os seus problemas nas mãos dele, ao invés de reclamar e murmurar por causa do problema. Você não vai ver Ana murmurando, você não vai ver Ana reclamando, você não vai ver Ana dizendo: ah, Senhor, o Senhor me fez assim, o Senhor colocou em mim essa esterilidade, ah, Senhor, eu estou triste. Você não vai ver Ana dizendo isso. Você vai ver Ana orando e colocando aquele problema nas mãos de Deus. Eu quero dizer para você, querido, a vitória está com quem clama e não com quem reclama. Vou repetir: a vitória está com quem clama e não com quem reclama. As palavras podem ser parecidas, mas são bem diferentes. Clamar, irmãos, é uma atitude de fé e dependência do agir de Deus. Reclamar é uma atitude de rebeldia, de incredulidade, de insatisfação. Como é que está o seu coração hoje? Dependente de Deus no clamor, ou rebelde diante de Deus na reclamação? Quem é você hoje? O que tem prevalecido na sua vida? O clamar ou o reclamar? Tem muito crente que fica no meio do caminho porque reclama, murmura, fala mal de Deus dentro de si mesmo. Não fala para ninguém, mas fala dentro de si. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus sabe. Você não precisa falar para fora. Deus sabe das reclamações que estão dentro do seu coração, porque Deus conhece o seu íntimo, Deus conhece a sua alma. Deus não precisa ouvir a sua voz, Ele já viu o seu espírito, Ele já viu o que está dentro de você. Então por isso muitas vezes nós temos que ser humildes e dizer: Senhor, eu reclamei, eu murmurei, mas agora eu estou pedindo perdão, e eu quero colocar o meu problema nas tuas mãos. Ana colocou aquele problema nas mãos de Deus. O que aconteceu? Deus lembrou-se dela. Deus se lembra, irmãos, daqueles que oram com sabedoria e generosidade. Ana fez uma oração muito interessante. Ela disse: Senhor, eu quero um filho, mas se o Senhor me der esse filho, ele não vai ser só meu, ele vai ser meu e teu. Ele vai ser meu filho, mas ele vai ser teu servo, porque eu vou enviá-lo ao templo e ele será ensinado para ser um sacerdote. Irmão, Deus se agrada de orações assim. Deus se agrada de alguém que ora pensando não somente naquilo que quer para si, mas naquilo que pode agregar para o reino de Deus.
Eu vou fazer dessa bênção que eu quero um instrumento também nas tuas mãos, Senhor. Não é só para mim, é para o Senhor também. Naquele momento, irmãos, Ana foi sábia e ao mesmo tempo ela foi generosa. Eu quero dizer para você, Deus se agradou daquela oração. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas tenha coragem de dizer: Senhor, se o Senhor me der, não será só para mim, será para o Senhor também. Não será só para a minha felicidade, será para a sua felicidade. Nós temos que ter coragem, irmãos, de fazer da nossa bênção também um instrumento nas mãos de Deus, porque Deus se agrada de quem ora desta maneira. Então eu não quero me demorar, como eu disse para os irmãos, eu não vou me demorar. Eu quero deixar essa palavra no teu coração. Assim como Ana, todos nós temos as nossas dificuldades, temos os nossos impossíveis para serem vencidos, temos os nossos sonhos que nós queremos ver realizados. E quem é que vai nos dar a condição de ver tudo isso? O Senhor. A gente tem que ter a humildade de buscar a sua face em oração, às vezes passando pela humilhação, mas permanecendo no amor, às vezes passando pela luta, mas sem reclamar, mas clamando ao Senhor e colocando nas mãos dele o nosso problema, enfrentando a luta, mas perseverando, não desistindo com facilidade. Então nesse momento eu quero que você fique em pé, eu quero orar por você. Você que está aqui nessa noite, você tem algo que precisa ser trabalhado pelas mãos de Deus, não pelas minhas mãos, mas pelas mãos do Senhor. Então nesse momento, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu vou orar por você, eu quero orar pela sua vida. Talvez hoje você é a Ana que Deus quer restaurar, você é a Ana que tem um problema e Deus quer resolver esse problema, você é a Ana que Deus quer abençoar de uma maneira sobrenatural nessa noite. Tem mais gente, pode vir aqui para frente. Eu quero que você venha aqui, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Eu quero orar pela tua vida. Há poder no nome de Jesus. Há poder neste nome. Pode chegar mais perto de mim nesse momento. Eu quero que você pense nessa situação que tem incomodado o seu coração, e que você vai colocando isso diante do Senhor agora. Você vai colocando essa situação diante de Deus agora e dizendo: Senhor, aqui está a minha dificuldade, aqui está o meu problema, e eu estou apresentando isso ao Senhor agora.